que mais que faz você sentir quase nada até que você esteja totalmente estragado? Diabetes. Diabetes é de cagar, gente. Faz você ficar todo detonado muito antes de você começar a sentir alguma coisa mais grave. A Paula vai dar uma lição pra gente de como que o diabetes estraga o seu corpo, o que ele faz você sentir eventualmente, por que é tão perigoso você ter diabetes. Se inscreve no canal, ativa a notificação e lembra de deixar um comentário aí. Você tem diabetes? Tem algum parente seu que tem diabetes? Como é que você descobriu? É isso aí. Conta, meu amor. Se inscreva no canal, senão eu vou roubar seu café! Então vamos lá, pessoal. Diabetes é uma doença muito comum. Provavelmente você que está sentado aí assistindo pode ter diabetes e ainda nem sabe, né? Nós dois sabemos que a gente não tem porque a gente fez os exames, mas a gente poderia ter, né? É de deixar alguém paranoico, né, meu amor? Por isso que a gente faz check-up anual. Todo mundo deveria fazer. E é engraçado, né, que o diabetes que faz sucesso, que tá na cabeça das pessoas, é o diabetes menos comum, que é o diabetes tipo 1, que é aquele genético, que aparece na criança, né? As pessoas ficam com essa ideia, né, que diabetes vem da criança, que já começa lá no lá novinho, e não é isso. Esse diabetes, ele existe, mas ele não é o mais comum. Esse tipo de diabetes, ele vem realmente da falta da insulina. Por quê? A pessoa tem uma doença que a gente chama de doença autoimune. O que é isso? Ela faz uma autodestruição do pâncreas, vamos dizer, das células do pâncreas que produzem a insulina. É uma doença onde ela briga com ela mesma. A gente tem várias doenças desse tipo, lúpus, né, um dos exemplos. Então, diabetes tipo 1, efetivamente é uma doença onde a criança não vai ter insulina. E o único tratamento para diabetes tipo 1 é a insulina. E é complicado, né, meu amor? Porque a insulina, que é o hormônio natural que a gente usa para controlar os níveis da famosa glicose no sangue. Todo mundo se preocupa com a glicose, de dosar Açúcar. ela. E tá certo, tem que dosar mesmo. Perfeito? Mas quem controla os níveis da glicose no sangue é um sistema de insulina, glucagon, outras coisas. A insulina é mais famosa, a gente vai se focar nela. É a insulina que ajuda, né, o açúcar a sair do sangue e ir lá para dentro da célula, que é onde ela vai fazer o papel dela, onde vai ajudar a gente a fazer todas as nossas funções. O açúcar dentro da célula não tem tanto problema, porque vai ser no mínimo transformado em gordura. Ela é importante pra gente, mas na medida certa. Tudo em excesso é ruim, né? A gente já falou várias vezes em vários vídeos, né? E é o excesso da glicose no sangue que gera os sintomas, eventualmente, da doença diabetes. E aí a criança, realmente, ela pode abrir o quadro com clínicas, que a gente fala, né? Com um quadro clínico muito florido, com muitos sintomas, justamente porque não tem nada de insulina, né? Então ela pode abrir o quadro com uma emergência médica que chama cetoacidose diabética. Ai, que nomão grande, né? É basicamente um corpo sofrido pela falta da insulina e uma grande quantidade de açúcar. Com isso, o que acontece? A pessoa começa a fazer muito xixi, que a gente chama de poliúria. Ela começa a comer muito, que a gente chama de polifagia. Ela sente muita fome, né? Muita fome. Por mais que o açúcar esteja dentro do sangue, não está dentro da célula. E quem precisa da energia é a célula. E aí tem fome. E além disso, tem uma sede incontrolável, né? Muita sede, que é o que a gente chama de polidipsia. Com isso, por incrível que pareça, a pessoa perde peso. Então come e perde peso. Então esse é o clássico florido de uma complicação grave, né, de um diabetes muito sintomático. Agora, isso é o habitual? Não. Se você ficar esperando esses sintomas, você vai esperar sentado. Porque o diabetes mais comum é o diabetes que a gente chama de tipo 2, que é o diabetes que aparece no adulto. E esse diabetes tipo 2, ele não decorre inicialmente, né, e principalmente da falta da insulina. A pessoa tem a insulina, inclusive até em níveis mais altos do que o necessário. Só que essa insulina não consegue atuar de maneira adequada. O termo técnico disso chama resistência periférica à insulina. E por que isso acontece? Pela obesidade. Então, a maior parte dos pacientes que vão desenvolver diabetes tipo 2 são os pacientes que estão acima do peso. Na fase que é o pré-diabetes, muitas vezes a gente consegue dosar a insulina com a insulina bem alta. O corpo da pessoa está tentando secretar insulina para conseguir manter o nível de glicose normal. Às vezes a glicose mesmo ainda está boa, mas a pessoa já está com a insulina lá na estratosfera. E qual que é o problema? Não sente nada. Não é uma doença que traz grandes sintomas. Assim como a pressão alta é uma doença silenciosa.
E é triste, né? Porque às vezes a pessoa não vai nem procurar ajuda, né? Não existe muitas vezes não sinto nada, por que eu vou procurar um médico, né? Vou perder meu tempo. E aí às vezes precisa ficar em filas gigantescas, esperar, né, até conseguir uma vaga no posto de saúde para passar com o clínico. Então as pessoas acabam deixando pra lá, porque afinal de contas não sente nada, né? O problema é que a glicose alta no sangue começa a machucar as artérias, começa a machucar os nervos. Tanto no tipo 1 quanto no tipo 2 machuca a artéria, e no tipo 2 machuca muitos nervos também. Então a pessoa tem consequências. Na verdade, o diabetes ele é uma doença que eu falo que ela é uma doença muito triste no fim das contas, porque ela não tratada, e acontece muito isso justamente porque não traz sintoma, ela vai judiando do organismo como um todo. Então ela lesa principalmente os vasinhos de sangue, tanto os pequenos quanto os grandes. Isso vai levando a doença do rim, a perda de visão, pode levar a amputação, a gente fala, a perda dos membros, né? Entope as artérias, entope a né? artéria Do coração, pode do fazer cérebro. derrame. Mas assim, isso é muito virtual, né? Porque eu não tô enxergando meu vaso ficando doente e eu não tô sentindo nada. Então as consequências vão vindo, por quê? Porque a pessoa acaba não tratando, mesmo sabendo, fala assim, mas não tô sentindo nada, não vou tomar comprimido. O vaso, por exemplo, da artéria do coração consegue entupir até mais da metade sem a pessoa sentir nada. Aqui nas artérias que levam sangue para o cérebro também. É só quando esse vaso rasga que vai virar um AVC no cérebro ou um infarto do coração. E aí, ó, já passaram décadas. E o rim também, né? Quietinho, ele é o super-herói, apesar do Breno discordar. Ele é o nosso super-herói, o nosso maestro. Ele vai trabalhando loucamente, mesmo com pouca função, e não sente nada. Então, são várias doenças silenciosas. Mas assim, no diabetes tipo 2, a gente tem remédio. Hoje em dia, a gente tem um tratamento muito bom para o diabetes tipo 2. Mas para isso, o paciente precisa procurar o médico e fazer o tratamento adequado. Então, nós temos drogas muito boas que fazem com que a gente consiga regular a glicemia. E tendo uma glicemia regulada, você não vai ter as consequências da doença. Porque é uma doença não tratada ou mal tratada que leva às complicações. Uma doença tratada não leva a complicação. Aí você fala, mas tem tanto parente meu que tem diabetes tipo 2 e toma insulina? Essa é uma excelente pergunta, algo que tem que ser colocado. Ao longo dos anos de diabetes tipo 2 não tratado, né, ou tratado mais ou menos, essas células do pâncreas que produzem insulina, elas vão sendo lesadas efetivamente. E ao longo do tempo de um diabetes tipo 2 maltratado, ele realmente perde a função e para de produzir insulina. Então, em estágios mais finais de um diabetes tipo 2, você vai precisar sim usar insulina, tá? Em pacientes que têm muito obesos, às vezes só com comprimido a gente não consegue controlar e sim vai precisar usar insulina. Eu acho que é uma das coisas que a gente vê no consultório que existe a maior resistência dos doentes. É usar insulina. Parece que quando a gente fala que vai usar insulina, parece que a gente está falando algo muito severo, muito complicado. Eu entendo que aplicar uma medicação é diferente de tomar um comprimido, né? Mas, ao mesmo tempo, né, é muito efetivo, né? Funciona muito bem. E usado de maneira adequada vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida melhor e que você viva muito mais. Então, toda vez que a gente pensa, médico só dá remédio, não é bem isso. É que os estudos mostraram que a hora que a gente dá determinadas medicações, em diabetes isso é muito claro, essas medicações fazem a pessoa viver melhor e viver mais. Então, Paula, mas é ruim, é chato. Eu entendo, toda vez que você pega o seu comprimido ou que você aplica a sua injeção, você lembra que você está doente. Então, é ruim? É, mas ao mesmo tempo é um luto que você tem que viver. É o luto da sua doença que ele tem que ser transpassado. Estou doente, mas beleza, ainda bem que eu tenho tratamento e que eu consigo seguir em frente com isso. Então precisa tratar. Ao invés de pensar que merda eu tenho que tomar remédio, você tem que pensar, caramba, ainda bem que existe tratamento para o que eu tenho. O difícil no diabetes é que o tratamento muitas vezes é preventivo do infarto, preventivo do AVC. Se você deixar ter o AVC para começar a controlar o diabetes depois, é bem mais difícil. E diferente de um diabetes que você não sente nada, as complicações do diabetes são sintomáticas. Então, por exemplo, o diabetes, né, a glicemia alta por longos períodos pode lesar os nervinhos que levam inervação para a perna e fazer uma coisa chamada neuropatia periférica. Isso é muito doloroso. Dói muito, tá joia? É o tipo de polineuropatia mais dolorosa que tem, é a do diabetes. E é super difícil de tratar, não tem volta, né? Não tem cura. Então você vai tratar a dor, você vai tratar a complicação. Se você tiver um infarto,
né? Você pode ter a consequência do infarto, de repente ficar com o coração desfuncionante, você começar a ter falta de ar para caminhar. Então é um sintoma muito desconfortável, você não consegue deitar porque você tem falta de ar, né? Se você perder o rim e precisar fazer hemodiálise, você não vai poder beber água praticamente ao longo do dia. Então as complicações, sim, são muito limitantes. Então tratar antes de ter as complicações é muito, muito, muito importante para que você não tenha nada doloroso, nada difícil. E assim, precisa viver o luto, né? Eu falo que a vida é feita, né, de pequenos lutos, né? Às vezes até um pneu furado, querendo ou não, é um luto, né? Vou ficar sem o carro, vou gastar dinheiro para trocar o pneu, para arrumar. Então a gente tem que ir vivendo esses pequenos lutos e a doença não é diferente. Então a gente tem que viver aquilo e passar por aquilo e aceitar. E aí, a partir do momento que a gente aceita, a gente assume a rédea daquilo e trata, né? Compra a nossa caixinha de comprimido e deixa ali, né? Põe o celular para despertar, faz o que tem que fazer. Caixinha de remédio, na minha opinião, é uma das melhores coisas que tem, né, Breno? Porque você vai ter, tem certeza se você tomou ou não tomou. Você montou a sua caixinha, tirou, porque confiar na memória nem sempre dá, né? Eu, pelo menos, não confio na minha, né? E colocar lá, coloca. Ah, tomei ou não tomei? Se a caixinha tá vazia, você tomou. Se a caixinha tá cheia, você não tomou. E aí você não toma remédio dobrado ou deixa de tomar, tá bom? Beleza, gente. Fica aquele abraço. A gente se vê semana que vem. Tchau, pessoal. Curta os vídeos e se inscreva no canal, senão eu vou roubar seus doces.